Com Anderson Moreira no comando técnico e Wagner Love no ataque, veja como o Sport, atual vice-campeão da Copa do Nordeste, chega para o Regional de 2023. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do JP Comenta, mais um vídeo para falar do guia da Copa do Nordeste de 2023, hoje para falar do Sport. O Sport, que é o atual vice-campeão do Regional, perdeu a final da temporada passada para o Fortaleza. O Sport, que também já tem 3 títulos da Copa do Nordeste, foi campeão em 94, campeão em 2000 e o último título foi em 2014. Nessa temporada, o Sport começa no comando técnico com Anderson Moreira. Anderson Moreira, que também um velho conhecido do futebol nordestino, já foi treinador do Ceará, do Bahia e agora chega para comandar a equipe do Sport. O Anderson, que já tem um título da Copa do Nordeste em 2020. Antes de começar o conteúdo e trazer prováveis escalações e a minha expectativa para o Sport na Copa do Nordeste, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sino de notificações e também deixar o joinha, porque isso ajuda demais no meu trabalho. Você pode também comentar se você não concordar com alguma opinião que eu trouxer aqui. Mas também vou pedir para você que está acompanhando esse vídeo do Sport, na verdade, falar que tem outros vídeos do Guia da Copa do Nordeste. Já fiz com o CSA, já fiz com o Santa Cruz, com o Náutico e agora vou fazer com o Sport. Também fiz com o Fortaleza, com outras equipes que estão aí na fase de grupos do Regional. Antes de começar e trazer a provável, na verdade, vou falar um pouco de como o Sport está na temporada. Na verdade, um pouco do calendário. O Sport vai novamente jogar a Série B do Brasileiro, não conquistou acesso à primeira divisão, terminou batendo na trave e vai jogar a Série B do Brasileiro. Vai ter o Regional, vai ter o Pernambucano, tem também aí Copa do Brasil pela frente, mas o foco nesse vídeo é falar de como o Sport chega para a Copa do Nordeste. O Sport contratou algumas peças, outras saíram. Vou trazer alguns jogadores que foram contratados. O Renan foi um dos nomes para o gol, né? O cara que estava no Atlético Goianiense da temporada passada. Outro que estava no Atlético, Jorginho. Contratação para o meio de campo para usar a 10 do Sport, muito provavelmente vai ser o meio ofensivo da equipe pernambucana. Outros jogadores chegaram, o Filipinho para a lateral esquerda, o próprio Igor Cariús também para a lateral esquerda, Matheus Vargas, que estava na equipe do Fortaleza. Outros jogadores eu vou citando quando eu trouxer a provável escalação. Outros jogadores saíram. O Raivanega saiu, que era um atacante que em alguns momentos vinha entrando na equipe do Sport no decorrer dos jogos da Série B. O Parraguês, o Búfalo, o centroavante, também sai. Na verdade, saiu já em novembro, de 2022 da equipe pernambucana. E aí, o Sport deve ir, eu já vou trazer uma provável escalação que eu acho que o Sport deve utilizar na Copa do Nordeste. Na verdade, você já está vendo aí na tela um Sport que deve ter aí o Renan no gol. Coloquei também o Denis, aquele mesmo em São Paulo, como uma das opções. O Denis está no elenco do Sport. Para a lateral direita, Eduardo ou Everton. Eduardo, jogador que já é um conhecido da torcida do Sport, que já estava na temporada passada, e aí também já atuou pelo Ceará. A tendência é ser o Eduardo, lateral direito, para o titular para a Copa do Nordeste. A dupla de zaga já também uma velha conhecida da torcida do Sport. Sabino e Rafael Thierry, os dois jogadores devem ser titulares. Tem o Chico, que teve o contrato renovado. Chico, que pode atuar como zagueiro ou também como lateral esquerdo, mas a tendência é ser Rafael Thierry e o Sabino na zaga do Sport. Na lateral esquerda já tem uma grande briga, porque tem o Luciano Juba, que de origem é lateral esquerdo, mas a tendência ele é ser utilizado como um ponta esquerda, mas coloquei ele também podendo ser utilizado como lateral, até porque o Anderson utilizou o Luciano Juba como lateral no Pernambucano, então abre essa possibilidade do Luciano Juba, do Igor Cariús, que vem aí da equipe do Cuiabá, um cara que também atuou pelo Atlético Goianiense já. E aí a tendência, na minha visão, é o Igor Cariús estando em condição física legal, deixar o Igor Cariús na lateral esquerda e colocar o Juba como ponta esquerda. Mas olhando apenas para a lateral esquerda, fica entre o Juba e o Cariús e o Filipinho. São 3 opções aí para a lateral esquerda. Meio de campo, os 2 volantes, Ronaldo Henrique e Fabinho, também jogadores que já estavam na temporada de 2022 no Sport. Coloquei como opção para segundo volante o Jorginho também, para brigar com o Fabinho. Mas o Jorginho, a tendência é que ele jogue
como meio ofensivo, e aí o Jorginho vai brigar com o Matheus Vargas, ex-Fortaleza, e também talvez com o Edinho, mas a tendência é ficar entre Matheus Vargas e o Jorginho. O Sport que no ano passado teve alguns problemas para esse meio de campo ofensivo, né? Tinha o Denner, em alguns momentos tinha o Blas também, que já deixou a equipe pernambucana, mas esse ano eu vejo o meio de campo um pouco mais fortalecido no sentido de criação, com a possibilidade do Jorginho e com a possibilidade do Matheus Vargas. Para o ataque, aí sim eu vejo uma possibilidade maior do Edinho brigar a posição a meia esquerda ou a ponta esquerda com o Luciano Juba. Outro jogador que eu coloco também tendo a possibilidade de entrar nessa ponta esquerda é o Anderson. E o Anderson também pode jogar do lado direito, assim como o Edinho, né? Você observa também as opções para a ponta direita, que tem o Facula Bandeira também podendo jogar como ponta direita, e o Kaique Moreno. É o Kaique Moreno que é centroavante, mas também pode jogar como ponta direita. E aí, no comando de ataque, Wagner Love ou o Kaique Moreno, né? Acho que é uma das prováveis aí da equipe do Sport. Esse é um time que eu vejo aí realmente tendo uma possibilidade maior de jogar na fase de grupos da Copa do Nordeste. Tem algumas opções a mais em algumas posições, e aí eu vou destrinchar agora, nesse momento. Com o Renan, repetindo, o Renan deve ser o goleiro titular. Na lateral direito, o Eduardo deve ser a melhor opção. Para a zaga, eu coloquei apenas o Rafael Thierry e o Sabino, porque 99% serão os dois zagueiros. Para a lateral esquerda, eu aposto muito no Igor Cariús sendo titular. No meio de campo, Ronaldo Henrique e Fabinho. E um pouco mais avançado, eu colocaria o Jorginho como uma tendência de jogar nos 11 iniciais no time mais forte do Sport. No ataque, Wagner Love no comando de ataque. Talvez em alguns jogos ele seja preservado, até pela questão da idade. Aí pode pintar assim um Kaique, principalmente começando os jogos. Na ponta esquerda, Luciano Juba. Do lado direito, aí fica assim uma grande dúvida. A ponta direita eu acho que é a grande dúvida desse Sport, na minha opinião. O que me deixa também um pouco mais em dúvida sobre a condição do Luciano Juba é a opção do Anderson Moreira colocar o Luciano Juba, o Juba como lateral esquerdo no Pernambucano. Isso te deixa alguma dúvida no ar sobre como será utilizado o Juba que é muito bom ofensivamente, né? Quando ele atua como lateral, normalmente ele inclusive saiu da posição de lateral na temporada passada por ter fragilidades defensivas, e aí no ataque ele vai muito bem, finalizando de fora da área, tendo velocidade, tendo drible e tendo passe. Defendendo, o Juba não vai tão bem assim, tanto é que hoje ele é considerado mais um ponta do que um lateral. Mas está aí a provável escalação da equipe do Sport. Eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha, para você ativar o sino de notificações, porque sempre que sair um novo vídeo você vai estar recebendo. E sobre a minha expectativa para o Sport, eu vejo com uma equipe que pode chegar muito longe. Uma equipe que deve sim chegar à fase do mata-mata, e aí, para quem não conhece muito a Copa do Nordeste em si, eu já fiz um vídeo explicando o formato. Sport eu vejo com a condição de chegar às semifinais, né? Eu vejo sim o Sport uma tendência de chegar às semifinais. Só que, na minha opinião, esse Sport de 2023 é mais forte do que o Sport de 2022. E o Sport 2022 chegou à final, né? E chegou à final encarando um Ceará que estava na primeira divisão, encarando outras equipes que estavam em condições melhores. E nessa temporada vai pegar um Ceará que vai estar em reformulação, vai pegar um Bahia que, apesar de estar agora com o Grupo City, é um Bahia que também está em um projeto de reformulação. Vejo o Sport podendo chegar muito longe. Não é o grande favorito, mas pode chegar muito longe. Essa é um pouco da minha análise do Sport. Vou deixar você comentar aqui embaixo também. Se você tem alguma opinião divergente, comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.